Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor, do Senhor, Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, Labariastérias, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, Deus, aquele que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu as afrontas, venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e tem a chave da morte e do inferno, e toda a terra treme quando ele abre a tua voz, quando ele o fala. Deus Todo-Poderoso, Surianda, bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher que serve a este Deus, não por interesses materiais, que serve a este Deus não por causa de um casamento. Bem-aventurado o homem e a mulher que serve a este Deus não por causa de riquezas materiais. Bem-aventurado é o homem e a mulher que serve a Jesus Cristo por aquilo que ele é. Suriandalabarias, a maior riqueza que nós podemos receber de Jesus, receber de Deus, receber do Espírito Santo, é a tua presença. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos vivendo nos tempos difíceis, a qual próprio Jesus o disse, depois Paulo também o disse, que no final dos tempos muitos iam fazer apostasia da fé, e muitos não suportaria ouvir a verdadeira palavra de Deus. Mas bem-aventurado aquele que suporta, aquele que vence o mundo, aquele que vive e zela pela doutrina de Jesus Cristo. Saldo meus irmãos aqui do YouTube com a paz do Senhor, e os meus irmãos no Facebook, na minha página do Facebook. Quem for visualizar esse vídeo, gostaria que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, viesse ouvir esta palavra, uma palavra para fortalecimento
da nossa vida espiritual. Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro do ano de 2024. São exatamente 2 horas com mais 35 minutos. Lembrando que esta minha página aqui no Facebook e também o meu Facebook, porque tem a minha página e tem o Facebook, meu canal no YouTube, é o apoio total à Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, o Ministério Pastor Davi Miranda Filho, e juntos zelando da palavra de Deus e combatendo contra o pecado. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. A palavra de Deus, ela se encontra no livro de Romanos, livro aos Romanos, aonde o apóstolo Paulo, aqui na passagem que eu irei ler, ele fala aos irmãos, aos convertidos, aos irmãos romanos, mais uma vez, sobre a grande luta da carne e do espírito. Porque no livro de Gálatas, Paulo também, ele dá um testemunho sobre a batalha entre a carne e o espírito. Aqui no livro de Romanos 7, tem o tema o seguinte: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Em livro de Romanos 7, tem o tema, estando mortos à lei. Aí tem um vírgula, estando mortos para a lei. Qual lei? A lei do pecado. A lei do pecado. Tem o tema aqui na minha Bíblia Sagrada, Suriandalabariastéria Cantas. E na tua Bíblia também tem este tema, estando mortos à lei, e servimos a Deus em novidade de espírito. Surianda labariastéria, Surianda. Por que que tem este tema aqui no livro de Romanos 7? Estando mortos para a lei, servimos a Deus em novidade de espírito. Por que que tem esse tema? Porque graças a Jesus Cristo e graças a Deus e ao Espírito Santo,
Jesus derramou sangue por nós, dando a oportunidade para nós termos uma nova vida. Estamos mortos para além do pecado, porque através do sangue derramado de Jesus Cristo, quando recebemos a Jesus, quando batizamos nós, estamos mortos. Suriandalabariastérias. O batismo significa a morte. Mortos para o mundo. Mortos para o mundo. Mortos para a lei do pecado. E temos a oportunidade, graças ao Espírito Santo, a Jesus e Deus, de termos nós um novo nascimento e servimos a Deus em novidade de espírito. É por isso que tem aqui esse tema no livro de Romanos 7. Mas ainda tenho, porém, a nossa carne, ela batalha contra mim, a minha carne, claro, ela batalha contra mim, para mim não fazer as coisas de Deus. E você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, também tem um inimigo. Apesar de recebermos o batismo, apesar de aceitar a doutrina de Jesus, ainda eu e você temos um inimigo que é a nossa própria carne. Eu vou ler alguns versículos aqui dentro desta passagem. E eu coloquei o tema aqui nessa pregação seguinte. Miserável homem, miserável homem, que usa a palavra de Deus para ir a favor dos seus próprio pecado. Miserável homem, miserável a mulher, miserável somos nós, se usarmos a palavra de Deus para ir a favor do nosso pecado, em defesa da verdade. A verdade
do homem é a palavra de Deus. Queira eu e queira você não aceitar, entre aspas, não sou e nunca serei melhor do que ninguém. Sou caco e pó, mas eu aceito a verdade de Jesus para a minha vida. Entre aspas, seja eu e você, se não aceita a verdade é para combater o nosso pecado. A verdade é a palavra de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. A palavra de Deus é para agradar a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo. Bem-aventurado aquele que reconhece a sua miséria. Bem-aventurado aquele que combate contra o seu próprio pecado. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Entre aspas, se agrada a mim. E se a palavra de Deus, eu volto a falar, se ela não agrada a mim, não agrada a você, isso é problema nosso. Assim eu me expresso na minha pobre palavra. Ela é a verdade. Fecha aspas agora e falo. Mas para a glória de Deus, Surianda Labariastéria, Súria Cantas, eu amo a palavra de Deus, eu amo a doutrina de Jesus, Surianda Labariastérias, eu amo a exortação da palavra de Deus, aqui no livro de Romanos 7, e do seu versículo 15, aqui dentro desta passagem, versículo 14, eu vou ler alguns versículos e olha o testemunho que o apóstolo Paulo deu dele mesmo. Aqui no 14, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual,
vendido sob o pecado. O apóstolo Paulo, ele dando testemunho da sua experiência com o encontro que ele teve verdadeiramente com Jesus Cristo. Um encontro maravilhoso, um encontro glorioso. Aqui no versículo 14, ele está falando: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei de Deus é espiritual, mas ele o reconhecia que ele era um homem carnal. E o pecado vendia o pecado, acusava ele, o pecado estava nele. Aqui eu estou pegando o versículo 14, mas dando continuidade, eu serei bem breve e vou ler até o 25. Aí no versículo 14, no versículo 15, Paulo diz o seguinte: olha só o que é que o apóstolo Paulo, ele falou. Porque o que é faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo, Surianda, Labaiastéria Cantas, ele passando essa experiência para os irmãos de Roma, ele passando esta experiência dele para os irmãos de Roma, a qual, é claro, os irmãos também tiveram essa experiência. E é claro também, nós também que recebemos o Espírito Santo, nós também que temos o temor do Espírito Santo, nós também que amamos a palavra de Deus, nós temos esta experiência com nós super amarga. É por que eu falo que é super amarga? Surianda Labariastérias. Porque quanto mais queremos nós aproximarmos de Deus, quanto mais para a glória de Deus recebemos o Espírito Santo, recebemos a tua presença, mais pecador nós somos, mas somos pecador, mas não queremos pecar. Mas a nossa própria carne peca por nós. A nossa própria carne peca por nós. Mas só que nós não queremos, Surianda. Aqui dentro deste texto, vocês vão entender o porquê. Até no versículo 25,
mais a palavra de Deus, ela penetra em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Quanto mais sentimos o Espírito Santo, repito, mais pecador nós somos. Mas só que nós não queremos pecar. Mas a nossa carne peca por nós. E é necessário reconhecermos a nossa miserável pessoa que somos. Igual Paulo reconheceu aqui dentro desta passagem. Só para os irmãos ter um entendimento, eu vou ler aqui o 25, porque talvez o seu pastor não ler para você esta grande verdade. Eu já volto aqui no versículo 15, mas eu vou no 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aqui no versículo 25, mas eu já volto para o 15. O apóstolo Paulo está falando, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, Surianda Labarestérias, mas com a carne, a lei do pecado, a lei do pecado, Surianda Lavariastérias. E olhai que o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer o seguinte: Surianda Salapariastérias. Ele chegou a dizer o seguinte: sejam meus imitadores, como sou eu de Cristo. Ele imitava Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o céu. E a palavra vem nos afirmar que ele viu coisas lá que não foi permitido ele falar. Agora o homem, no nível deste tanto,
reconhecer a sua miséria, chegar a reconhecer o pecado, chegar a falar aqui no versículo 15, porque o que faço não aprovo. Ele não aprova. Tem um vírgula aqui. O que faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. O apóstolo Paulo não aprovava, apesar de ser o homem que tinha uma santificação, que tinha um relacionamento tão puro com Jesus, tão puro com o Espírito Santo, a qual eu repito, se não me falha a memória, no livro de 1 Coríntios 11, ele diz: sede meus imitadores, como sou eu imitador de Cristo. E eu torno a falar, ele foi arrebatado até o céu, e lá ele viu coisas que não foi permitido ele falar. O que ele viu, lavar as térias, não foi permitido ele falar. Apóstolo Paulo, sentindo a sua miséria, o apóstolo Paulo não aprovava as suas atitudes, mesmo aquilo que ele não queria fazer, aqui o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Está aqui no 15. Porque o que eu faço não aprovo. Surianta. Ele não aprovava as próprias obras. Ele nunca aprovou. Ele não aprovava o deslize, o pecado da carne. Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Romanos 7:15, 14:15. Eu venho falar em defesa da palavra de Deus. O que tem em defesa da palavra de Deus. O que tem de pastores, o que tem de pregadores,
pregadores, o que tem de crentes que usa palavras de Deus. Por que não dizer principalmente nesta passagem? Para tirar lucro, para agradar o pecado, para ir a favor do pecado. Surianda, profanando o evangelho, profanando a palavra santa de Deus. A carne é fraca. É o que nós ouvimos nos dias de hoje. Sou carne. A carne é fraca. E não sente a miséria. Não sente porque não deixa o Espírito Santo te envolver. Profanando a palavra de Jesus, profanando a palavra de Deus, profanando a verdade da palavra de Deus. Apóstolo Paulo falou aqui no versículo 15: eu não aprovo o que eu faço. Agora, meus amados irmãos, meditai. Olha o nível que Paulo chegou. Olha o nível que ele chegou para com Deus. E disse isso: pois o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Aqui no versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Assurianda labaiasterias. O apóstolo Paulo chegou ao nível da santidade tão grande. E todos que querem e todos que chegam ao nível da santidade, ao nível da santificação com Deus, de uma tal forma também sente os seus pecados a todo momento, pois todos aqueles que se aproxima quer ter um relacionamento mais puro com Deus, quer ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. A todo momento ele sente a tua miséria, a todo momento ele sente o seu pecado, a todo momento ele está mortificando a carne, a todo momento
mas o Espírito Santo se aproxima dele. Surianda. E quanto mais a Santíssima Trindade se aproxima do homem, por mais santificado que ele queira ser, Surianda Labárias Térias, mais pecador, sentimos a nossa miséria perante a santidade. Alabarias Térias, Surianda Alabarias. Sentimos a nossa miséria perante a santidade de Deus. E aqui no versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. No versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque eu sei, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, porque eu sei que em mim, isto é, aí tem um ponto e um vírgula, aliás, tem uma vírgula, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o que querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7 e 18. Mais uma vez eu falo. Deixa a palavra de Deus te envolver. Medita bem. Medita bem nesta passagem. Medita bem. Igrejas mundana, profana o Evangelho de Cristo. Medita bem em defesa da palavra. A palavra me dá autoridade para falar isso. Que é uma prova, uma referência. Vai lá no livro de Apocalipse, do seu capítulo 2, até no seu capítulo 3, e ler o que Jesus
Cristo, ele pediu para o anjo falar para João escrever para 7 igrejas da Ásia. Vai lá ver se ele estava contente com as 7 igrejas da Ásia. Das 7 igrejas da Ásia, uma igreja ele falou que amava, que foi Filadélfia. E assim mesmo ele fala: toma cuidado para que ninguém roube a tua coroa. E voltando, isso é uma referência que eu tirei, porque a palavra me dá autoridade. É a palavra de Deus que eu estou lendo. É a palavra de Deus que está julgando tanto a você e tanto a mim. É a espada de 2 lanças que julga-me e julga você, profanando o Evangelho, profanando a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 18? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o que quer estar em mim, mas agora não consigo realizar o bem. Sorianda, medita. Várias igrejas que Paulo fundou. Medita. Ele disse: seja meu imitador. Paulo falou. Eu estou falando aqui pela 3ª vez. Como sou imitador de Cristo, no livro de 1 Coríntios 11:1. Confere. O homem que foi arrebatado ao céu, de tanta santidade que ele tinha com o Senhor Jesus. E ele chega a falar agora, ele chega ali a sentir a sua imensa miséria. E a maioria dos crentes doloridos de hoje não suporta a doutrina. Crente mal educado no evangelho liberado, crente mal educado, profanando o evangelho de Cristo. O exemplo nosso é Jesus. A palavra dele não muda. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na carne de Paulo, não habita bem algum, e com efeito que quero estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Que Jesus venha ter misericórdia de mim, de você, que nós venha verdadeiramente honrar a Ele.
que nós venha verdadeiramente mortificar totalmente a nossa carne. Se queremos nós verdadeiramente ser testemunho de Cristo e carregar a Bíblia Sagrada, ai daquele que profana o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No versículo 19, o que é que Paulo fala, ó? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. No 20, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas de maneira nenhuma, Paulo ele foi um adúltero. De maneira nenhuma, Paulo ele foi um profano. Profanar a palavra surianda de Deus. Paulo de maneira nenhuma ele aprovou nenhum jovem rebelde. Ele não aprovou. Ao contrário, ele falou para Timóteo o seguinte: o jovem Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade, Timóteo. Ele dá testemunho do jovem Estevão no livro de Atos dos Apóstolos. Estevão foi apedrejado até a morte por pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo repreendeu várias igrejas que ele fundou, que ele viajou. Ele repreendeu várias igrejas que por um momento recebeu o Evangelho de Cristo e depois chegaram os falsificadores da palavra para distorcer a verdade. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui: ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado é que habita em mim. Com toda certeza absoluta, é um pecado que ele está se referindo muito pequenininho. É talvez um pensamento, uma seta do inimigo que vem sobre a mente dele. Talvez alguma pequenininha fraqueza da carne, mas a palavra aqui dentro deste texto está afirmando o seguinte: que Paulo, com seu entendimento, ele agradava a Deus, mas com a carne, ele estava sobre a lei do pecado. E o que tem de profano nos dias de hoje, que usa esta palavra para ir a favor do seu pecado e profanando o Evangelho de Jesus. Aqui no versículo 21, para finalizar: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. No versículo 22,
segundo o homem interior, porque segundo o homem interior. Versículo 22, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Porque segundo a intenção do coração de Paulo, segundo a intenção do sentimento de Paulo, ele tinha o gozo na lei de Deus, na lei de Jesus, na lei do Espírito Santo, na lei que Deus deu para Israel, na lei do Novo Testamento de Deus para com o homem, aonde o caminho mais estreito fica. Paulo está falando aqui no capítulo 22, porque segundo o homem interior, segundo o sentimento dele, ele tinha prazer na lei, gozo na lei do Senhor, e ele fazia tudo para honrar o Senhor. Aí os profanos, que profana a palavra de Deus, vou falar novamente que é o tema desta mensagem, usa a palavra de Deus para poder ir a favor da carne. Versículo 22, 23, agora. Ó, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. No versículo 23 ele fala, mas vejo nos meus membros. Ele está falando é do corpo de pecado dele. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo Paulo está falando aqui no 23. Mas vejo nos meus membros outra lei. Ele sentia a carne dele outra lei, que era batalhar contra o entendimento que ele tinha para servir a Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a batalha da carne contra o Espírito. A carne querendo ir para o pecado e o Espírito querendo fazer
as coisas santas de Deus. Vou ler mais uma vez para finalizar. No 23, mas vejo nos meus membros, os membros que ele fala era o corpo, era carne, talvez alguma seta que o diabo, o maldito, lançava, aonde ele chega a falar que ele tinha um espinho na carne, que quando o mensageiro do diabo ia acusá-lo, ele sentia, era tão ruim, que ele sentia como uma bofetada na cara. Os nossos membros, meus irmãos, a nossa carne é terrível. É necessário nós mortificar totalmente a nossa carne. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, fala: aqueles que são de Cristo vão crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência, labariastérias. Mas vejo nos meus membros, isso é, vejo no meu corpo, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ele via no corpo dele outra lei, a lei do pecado, que batalhava contra o sentimento dele, que batalhava contra o bem que estava no coração dele para servir a Deus. Olha que batalha! No 24, miserável homem que sou! Miserável homem que sou! Com ponto de exclamação, miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo chega a falar no 24, já para finalizar aqui, para o 25, miserável homem que sou, apesar de ter tanta santidade, tanta santificação, ainda sentia sua miséria. No 25 ele fala o seguinte: mas eu dou graças a Deus e por Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Ele dá graças a Deus e a Jesus, que mesmo sentindo a tua miséria, mesmo a carne batalhando contra ele, e ele massacrava toda a sua carne, mas no 25 ele fala: mas eu dou graças a Deus e a Jesus Cristo, que com meu entendimento eu sirvo a lei de Deus. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que tenha sua consciência de fazer de tudo para honrar a Jesus Cristo, mesmo com a sua carne batalhando, mesmo com o pecado, e não fazendo o desejo do pecado. Mas agora com a carne, a lei do pecado,
no versículo 25. Bem-aventurado o homem que santifica, bem-aventurada a mulher que santifica, mas miserável dos miserável aquele que profana a palavra, aquele que usa a palavra de Deus para ir a favor do seu pecado, dando um péssimo testemunho. Que Deus vos abençoe. Que Jesus venha fortalecer eu e a você. Que eu e você venha se entregar a cada dia para Jesus. Que o Espírito Santo surianda, alabariasteri canta, venha dominar o nosso corpo. Amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda. Quebra de maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 até as 16 horas. Surianda. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no Brás. Abaixe, atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. E ouço que Deus está operando para a glória de Jesus e para a derrota do capeta, para a derrota do diabo. Deixa o Espírito Santo te envolver e você vai ver a glória de Deus aí descer. Deixa a palavra de Deus te envolver. A paz do Senhor, irmão do YouTube e do Facebook. A paz do Senhor e a paz